Seja bem-vindo a mais um estudo sobre o Sermão do Monte. Hoje nós estamos no nosso 14º encontro, nosso penúltimo encontro. Estamos nos encaminhando para o final desse sermão, dessa palavra de Jesus grandiosa, que trouxe muitas lições e direções para a nossa vida. Hoje nós vamos meditar em Mateus 7, 15 a 23. Eu vou ler esse texto, gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, de forma a pensar e a refletir nisso, ok? Mateus 7, 15 a 23, diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz um fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa palavra de Jesus, a gente precisa começar nessa reflexão, trazendo alguns conceitos para que a gente possa entender de forma correta. E Jesus fala de profetas, falsos profetas. O que vem a ser o profeta? O profeta é boca de Deus. Não necessariamente um vidente, um que vai falar acerca de coisas do futuro somente. Mas o profeta era aquele que era designado por Deus para exortar o povo, exortar o rei, exortar toda a nação de quais são os caminhos do Senhor e que o povo deveria tomar por aquele caminho, tomar as decisões segundo a vontade de Deus. Enquanto o profeta era a boca de Deus para o povo, o sacerdote representava o povo diante de Deus. E essa era a dinâmica do culto no Antigo Testamento, entre sacerdotes e profetas. E Jesus nos alerta aqui, já no Novo Testamento, a respeito de falsos profetas, profetas que não estão trazendo uma mensagem verdadeira, profetas que estão disfarçados de ovelhas, se parecem com ovelhas, mas não são, são lobos. E o que eu quero destacar é a palavra falso, falso profeta. Hoje nós temos falado muito a respeito de fake news, é o assunto, é o que se debate muitas vezes a respeito de legislação, comportamento, são mentiras, né? Durante muito tempo, talvez nós não pudéssemos imaginar que uma mentira ia ter uma dimensão global e iria se propagar tão velozmente como se propaga hoje com as fake news e com as direções incorretas. Um falso profeta trazia uma mensagem misturada de verdade com a mentira, trazia uma mentira, uma falsidade, uma ilusão. Muitos reis do povo de Deus, muitos do povo do próprio Deus, deram ouvidos a essas mentiras, se enganaram ao longo da história e colheram o resultado dessas escolhas mal feitas. Deram crédito a mentiras e se enganaram, porque aquilo lhes parecia bem, lhes parecia verdadeiro, lhes parecia valoroso, quiseram acreditar naquilo, porque de alguma forma aquela palavra, mesmo que falsa, trazia algum conforto, alguma vantagem, alguma esperança. Mas nós sabemos que todo aquele que deposita uma esperança naquilo que é falso, naquilo que é verdade, é mentiroso, sem valor, não tem sustentação, essas coisas passam, né? A mentira e a falsidade,
a fake news passam e a consequência da mentira se apresenta. Toda mentira tem um ardil, e o ardil é exatamente esse. Ele se parece com a verdade, ele se infiltra no meio da verdade. São críveis, são até palatáveis e com uma pitadinha de mentira. Esse é o sofisma, um ensino errado, um ensino equivocado. Os sofistas, que é o que a filosofia diz, são aqueles que não se preocupam em absoluto com obter a solução certa, a direção correta, mas eles desejam unicamente conseguir que todos os ouvintes estejam de acordo com eles, para manter o próprio poder, o próprio status, o próprio bem-estar. Eles usam desse ardil, onde eles fazem generalizações, fazem divisões incorretas no raciocínio, fazem composições equivocadas, apelam para a ignorância do povo, para o medo, usam premissas contraditórias e assim eles vão montando cada vez mais o ardil e a mentira, sendo algo crível e principalmente interessante para quem está ouvindo. A gente vê muito disso hoje nos nossos dias. Esses desdobramentos ocorrem na igreja, no meio eclesiástico, na religiosidade, no seu trabalho, nas suas relações familiares, em todos os aspectos da vida pública e na política. Temos ouvido e visto muitas mentiras misturadas com verdades. E essas mentiras, elas nos prendem, elas trazem consequências, elas nos levam a situações de fracasso, de desilusão, de desesperança. O tempo é implacável e esse dia acaba chegando. Todos vocês já devem ter tido alguma experiência de fazer algum passeio, uma viagem para um lugar que talvez você não conhecesse muito bem a estrada, o mapa não era muito claro e começou a dirigir. Até que em um certo ponto você começou a perceber que tinha algo errado. O tempo estava passando e o lugar nunca chegava. Você então faz até uma força para acreditar que você estava no caminho certo, até que você se dá conta que tem que retornar na estrada, encontrar o lugar aonde você errou e tomar a direção certa. Só assim você vai poder chegar ao seu destino. E na vida é a mesma coisa. Muitas vezes a gente está andando por tempos e tempos, dias e dias, atrás de informações erradas e equivocadas, crendo que estamos no caminho certo. E por mais que você creia, por mais que você dê crédito, por mais que você torça, se o caminho é errado, ele não vai mudar. Você vai ter que perceber isso e retornar onde estava. Como reconhecer e perceber que estamos diante de uma falsidade, de uma mentira, de um falso profeta, de uma fake news, Disfarçados, eles se parecem como ovelhas. E Jesus dá uma boa dica. Faz uma comparação com árvores. A árvore boa dá bom fruto. Uma árvore má dá mau fruto. E uma não pode dar o fruto da outra. E eu gosto dessa fala porque fruto tem a ver com o tempo. O fruto não é instantâneo. A árvore cresce, floresce e dá o seu fruto no devido tempo. E com o passar das estações, aquele fruto vai se apresentar novamente ali. Ele é recorrente, se percebe que aquela é aquela árvore por causa do fruto que ele está dando. A história vai apontando isso. Eu gosto do que Paulo fala em Gálatas 5:22 a respeito do fruto. A gente, com a nossa própria força, pode produzir muitas coisas ruins, mas o Espírito Santo pode produzir coisas boas na nossa vida. Pode gerar um fruto que permanece para sempre, o fruto do Espírito. Lá em Gálatas, Paulo descreve esse fruto. Ele começa pelo amor, passa pela alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o bom fruto. Esse é o fruto que o Espírito Santo produz
na vida de uma verdadeira ovelha, de um verdadeiro discípulo e de um verdadeiro profeta. Tem a ver com amor, tem a ver com paz, tem a ver com paciência, tem a ver com benignidade, com bondade. Esse é o fruto de um verdadeiro profeta. Assim, nós podemos reconhecer aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso, aquilo que é enganador. Jesus fala acerca de si mesmo que a gente iria conhecer a verdade nos libertaria. E ele fala também que ele é a verdade, o caminho e a vida. Conhecer a verdade, o que é correto, o que é justo, ou seja, conhecer Jesus nos conduz de uma forma correta pela vida. A verdade não é uma percepção de todo mundo. A verdade é uma pessoa e é a pessoa de Jesus. Não tem dúvida acerca disso. Jesus conclui então a sua fala a respeito desse texto dos falsos profetas, de mentiras, da gente tomar cuidado. No versículo 21, ele diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Os falsos profetas, os que creem que estão fazendo coisas certas, mas não estão por fora. Não existe um jeito certo de acessar uma senha secreta ou uma performance eclesiástica ou religiosa ou espiritual que você possa fazer para agradar a Deus. Muitas pessoas têm usado a religiosidade, a palavra de Deus e distorcido, como eu falei anteriormente, né? Pegam a palavra de Deus que é verdadeira, que permanece, misturam com mentiras. Eu escutei há um bom tempo as palavras do Fred, que gostava de falar que pegam um texto, o tiram do contexto e usam como pretexto. E muitas pessoas têm distorcido a palavra de Deus dessa forma, segregando, separando e usando de forma incorreta. Jesus fala que não adianta esse tipo de performance, simplesmente clamar ou saber o jeito certo de fazer as coisas, como se houvesse. Mas Jesus conclui que quem vai herdar o reino dos céus é aquele que faz a vontade do Pai. Tem a ver com a obediência, tem a ver com a fidelidade à verdade. Esse é o caminho que Jesus nos propõe. A gente precisa conhecer a verdade, que é a própria pessoa de Jesus. A gente precisa experimentar o amor que reside no Senhor. E a gente precisa conduzir a nossa vida como Jesus conduziu a vida dele, fazendo a vontade do Pai. Jesus disse que a sua comida e a sua bebida consistia em fazer a vontade do Pai. Irmão, nós temos que nos livrar das mentiras, das falsidades, das coisas que são incorretas. A vida cristã é isso. À medida que a gente vai aprendendo mais da verdade, a gente vai abandonando mentiras que nós ainda depositamos crédito nelas. Mentiras que a gente pensa que são verdadeiras. E aí o Espírito Santo vai nos guiando, de forma que a gente possa abandonar aquilo que não é verdadeiro, que não é correto, que não é segundo a palavra de Deus, para viver uma verdadeira espiritualidade, num relacionamento profundo e verdadeiro com Jesus Cristo. Amém? Vamos orar por isso? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que é viva e eficaz. Eu te agradeço pela tua palavra que é verdadeira e permanece para todo sempre. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos guia por toda a verdade. Senhor, que teu Santo Espírito possa nos sustentar nisso. Que a gente possa abandonar todo engano, toda falsidade, toda mentira. Que nós possamos realmente nos apegar ao Senhor, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente tenha valor. Que teu Santo Espírito possa guiar cada um nessa estrada. Que possamos ter coragem de reconhecer os nossos enganos, as nossas ideias falsas e abandoná-las pelo caminho e tomar o caminho correto. É o que lhe peço
no nome de Jesus. Deus te abençoe, que você tenha um bom dia, que você continue no caminho da verdade. Amém.